Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma curiosidade que qualquer escritor que eu conheci, inclusive eu mesmo, gostaria que tivesse acontecido consigo próprio. Mas deve ser um problemão se a gente olhar com um pouco mais de profundidade. Aqui é quando o personagem fica maior que o seu autor. E o autor, por mais que queira, não consegue dar fim nisso. Pois bem, hoje a gente vai falar de Sherlock Holmes. Para quem não sabe, Sherlock Holmes foi escrito por Arthur Conan Doyle. Eu aposto que talvez você nunca tenha ouvido falar do nome do autor. Tamanha a fama de Sherlock Holmes. Pois bem, de uma maneira bastante sucinta aqui, o Arthur Conan Doyle não escreveu somente Sherlock Holmes, mas sem dúvida nenhuma esse é o seu personagem mais emblemático. Tão emblemático que chegou um momento da carreira do escritor que o personagem começou a atrapalhá-lo. Porque, tal qual muitos escritores, o Arthur tinha outros personagens, tinha outras tramas, tinha outros enredos que ele gostaria de trabalhar. Mas o apelo popular do Sherlock Holmes era tão grande que ele simplesmente não conseguia se dedicar para as outras histórias ou mesmo para sua carreira de médico. Então, depois de 4 livros escritos, depois de muitos contos, o Arthur Conan Doyle chegou numa conclusão muito óbvia. Ele deveria acabar com seu personagem. E ele assim o fez. Em 1893, num conto chamado O Problema Final, Sherlock Holmes é colocado frente a frente com o seu arqui-inimigo, o maior inimigo que ele podia ter, que era o professor Moriarty. E daí, nesse embate, esses dois personagens morrem. Eles literalmente caem de uma cascata. E então, o escritor achou que seu problema estava resolvido. Finalmente, o seu personagem tinha morrido e ele podia se dedicar a outras histórias. Pois bem, existiu algo que ele não esperava. A população inglesa gostava tanto do Sherlock Holmes, mas tanto do Sherlock Holmes, que diz a lenda que um dia depois da publicação desse livro, onde o personagem morre, uma boa parcela da população usou faixas pretas nos braços em sinal de luto. É claro que não existe nenhum tipo de comprovação fotográfica a respeito disso. Como eu coloquei aqui, é apenas uma história. Mas o fato é que a editora responsável pela publicação desses livros começou a receber muitas cartas, e também ameaças para seu autor caso o personagem não fosse simplesmente ressuscitado. Mas o Arthur Conan Doyle estava muito convicto da sua decisão. Ele não pretendia trazer de volta o Sherlock Holmes à vida. Mas aqui a gente vai ter que colocar um ponto muito importante nisso. Eu ainda vou fazer um outro vídeo a respeito de literatura culta e literatura de massa. Dizer o que cada uma tem nas suas particularidades. Mas eu já adianto uma coisa aqui para vocês. Que o que aconteceu com o Conan Doyle foi um exemplo máximo de como que uma literatura de massa funciona. Algumas fontes dizem que a sua editora ofereceu alguma coisa em torno de $1,5 milhão, claro, em valores corrigidos para os dias atuais, para o autor trazer de volta à vida o seu personagem. O que aconteceu, de fato, foi que existiu 3 anos de ato entre o último conto de Conan Doyle sobre Sherlock Holmes até o lançamento do próximo livro, falando de Sherlock Holmes novamente, quebrando uma promessa pessoal sua, mas motivado, obviamente, pelo enorme cheque que lhe era oferecido. Pois bem,
Em 1902 é lançado então O Cão dos Baskerville, que talvez seja o livro, na verdade, mais popular de se encontrar pelo menos nas bibliotecas municipais ou em bibliotecas de escolas. Esse livro, nas palavras do próprio autor, ele não fala da volta própria do Sherlock Holmes, mas sim de uma história que tenha se passado antes da morte do personagem. Mas até aí tudo bem. A população britânica aceitou muito bem essa nova história. O livro vendeu bastante. O autor ficou ainda mais rico. Porém, um ano depois, em 1903, é lançado definitivamente o que seria o retorno de Sherlock Holmes. No livro A Casa Vazia, de 1903, como eu já havia falado, onde é falado, ali sim, ali é mencionado, que na cena emblemática do último livro, quando Sherlock Holmes e seu arquirrival caem nas cataratas e supostamente os dois morrem, no livro A Casa Vazia é colocado que apenas o seu arquirrival, o professor Moriarty, caiu e Sherlock Holmes forjou a sua queda e na verdade não havia morrido. Pois bem, aqui nós temos o caso em que o autor quis destruir o seu personagem para dar sequência a outros livros, o que não é difícil de se encontrar registros de que o Conan Doyle dizia que os seus melhores livros não são os livros de Sherlock Holmes. Pessoalmente, ele colocava um livro chamado A Companhia Branca, que era uma novela de cavalaria, que ele mencionava como sendo o seu melhor livro, mas a fama de Sherlock Holmes, como a indústria da literatura na época abraçou esse personagem de tal forma para contaminar, no melhor sentido da expressão, claramente, toda a população inglesa sobre esse personagem, impediu que o próprio autor determinasse um pouco mais de trabalho, um pouco mais de afinco para os livros que ele de fato gostaria de escrever. E aqui é apenas um exemplo curioso de como a indústria às vezes manipula o autor para que o público seja contemplado. Claro que ao longo de tantos anos, mais de 100 anos atrás, a gente pode enumerar muitos outros que aconteceram coisas talvez não na mesma extensão, porque afinal de contas nós vimos um personagem morrer e simplesmente ser trazido à vida por forças econômicas, lembrando que isso não foi uma força literária. E é claro, nós vamos ter outros momentos aqui para discutir coisas semelhantes, mas o fato é que quando perguntarem para você se um autor ele é dono da sua própria história, você pode responder sem sombra de dúvidas, usando o exemplo do Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes. Você pode dizer o seguinte: ele é dono, mas às vezes um cheque é mais dono. E você? Conhece algum livro escrito pelo Arthur Conan Doyle que não seja o Sherlock Holmes? Se por um acaso conhece, deixa aí nos comentários.